Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Essa palavra de hoje, ela está baseada no tema de um livro, que eu li parte desse livro, peguei a ideia dele, e ela é bastante proveitosa para os nossos dias. E essa palavra tem como tema, diga assim, os furtadores da alegria. Você pode dizer, os furtadores da alegria. Quando nós falamos em furto, nós falamos em roubo, né? Aquilo que é desviado, aquilo que é retirado. Ou seja, você tem direito a algo, mas vem algo, se sobressai e rouba aquilo de você. Então, os furtadores da alegria, nós vamos conhecer hoje quem é que furta a nossa alegria. Por que muitas vezes você se torna uma pessoa, às vezes, triste, embora seja um cristão ou uma cristã, um discípulo ou discípula do Mestre. Filipenses 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Você pode dizer comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Então diga mais uma vez, os furtadores da alegria. Nós como cristãos temos a obrigação, irmãos, de ser pessoas alegres. Tem alguns que são demais, né? Eles são muito cômicos, né? Mas não é essa alegria que a palavra de Deus está dizendo, não. Porque senão todo humorista seria discípulo de Jesus, e não é essa a ideia, né? Mas a Bíblia fala de uma alegria que tem a ver com uma certeza que você tem no coração. Amém? Quem está entendendo? Então, essa alegria é uma alegria que vem de alguém que conhece o Senhor, e por conhecer quem é o Senhor, se alegra nas suas promessas. E esse, deve ser a nossa postura em relação à vida. A nossa alegria deve estar sempre no Senhor. Por isso que Paulo vai falar aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o apóstolo Paulo identifica que se eu não conservar essa alegria no meu coração, eu terei que lidar com os furtadores, aqueles que roubam esta alegria. E existem roubadores da alegria? Sim ou não? Existem. E esses furtadores irão tirar essa alegria de você quando você não entende e não sabe onde está o seu tesouro. Sabe por que ele furta a alegria? Porque a alegria está em coisas erradas. Quando a nossa alegria está no Senhor, eu volto a dizer, esse é o nosso desafio hoje, o tempo que nós estamos passando, de nos alegrar sempre no Senhor. Mas vamos entender um pouquinho a ordem que o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses 4, versículo 4. A ordem é alegrai-vos. E essa alegria, ela é produzida a partir do momento que eu quero acreditar. Eu me esforço para ver as coisas além do que eu estou vendo hoje. Então, quando você olha apenas para o que você está vivendo hoje, você perde esse foco e logo essa alegria ela não vem. E Paulo fala que essa alegria é para todos. Ainda no versículo 4 do capítulo 4, ele fala, alegrai-vos. Então, ele fala que essa alegria, ela está além das circunstâncias. Ou seja, é uma alegria que eu procuro manter, apesar dos problemas que eu estou vivendo, talvez tristezas, angústias e aflições. Então, Paulo fala para os servos do Senhor, em todos os momentos, alegrai-vos em quem? No Senhor. Essa alegria não é em circunstâncias, não é em coisas, mas é sempre no... E como é que eu vou me alegrar no Senhor? A única maneira de eu me alegrar no Senhor é lembrar daquilo que Ele prometeu para mim.
Por muitas vezes os apóstolos lidaram com isso, tiveram que lidar com essa situação, porque eles estavam enfrentando dificuldades, eles estavam enfrentando lutas, e em alguns momentos, aparentemente, eles não estavam vendo a mão do Senhor. Então, Paulo vai dizer, se alegrem nele. E aí vamos conhecer um pouquinho hoje, quem são esses roubadores da alegria? Quem está entendendo essa palavra? Diga amém. Então, o primeiro ladrão, ou o primeiro furtador de alegria, que nós temos, que Paulo vai citar em Filipenses, são as circunstâncias. Diga, o primeiro furtador da alegria são as circunstâncias. E onde Paulo fala isso? Aí no capítulo 1 de Filipenses. Tem um versículo que Paulo fala bem assim, no capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então o apóstolo Paulo vai identificar que ele passou muitas lutas, mas hoje, para você não ser furtado na sua alegria, aprenda a olhar além das circunstâncias que você está vivendo. Tem alguém comigo entendendo? Amém? Então, por exemplo, nós enfrentamos circunstâncias, aquilo que a gente não está prevendo acontecer. Por exemplo, eu estava essa semana, acho que foi quarta ou foi quinta, eu fui pegar a mangueira para o rapaz lavar o nosso carro. Aqui, ó, levantou. Aí eu, meu Deus, aí quando eu a garapa do sangue descendo, aí eu falei, meu Jesus, circunstâncias. Aí o diabo falou, murmura, tu não é servo de Deus. Aí começa a reclamar. Aí eu falei, não, está repreendido só na minha mente, né? Eu falei, não acontece. Aí peguei, irmão, pega a gase para mim e tal, aí fiz um curativo, né? Aí coloquei uma neomicina em cima, enrolei, pronto, tá bem sarado já. Depois eu vou torar o pedaço da unha aqui que levantou. Então as circunstâncias, aquela também estava vindo hoje, né, irmã Kelly? Nossa diaconisa, foi algo parecido. Ela deu uma topada não sei aonde, machucou o dedinho, a unha do pé. Então, queridos, as circunstâncias nós não prevemos. Nós estamos sujeitos a que aconteça, não é verdade? Por exemplo, um acidente, que Deus nos livre, né? Halila, que Deus nos livre de um acidente. Enfermidades, né? A pessoa que enfrenta um divórcio, um pai que abandonou a família, né? Um trabalho, depois você foi desconsiderado dentro do seu trabalho. Então, existem muitas circunstâncias que vão tirar de nós a alegria, sim ou não? Às vezes, uma família enfrenta um problema de traição, um namoro que acaba, um noivado que é rompido. Então, são circunstâncias que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Mas eu pergunto, aonde está a sua alegria? Paulo fala onde deve estar. A nossa alegria deve estar em quem? Não é fazer pouco caso do que acontece, não se trata disso, mas é você falar, Senhor, isso aqui aconteceu comigo, mas eu peço força do Senhor, entendeu? Não é alegrar assim, porque as pessoas misturam as coisas. Beleza, acabou, a fila anda, usa aqueles argumentozinhos, né? Bota aquelas frasezinhas de efeito lá no Facebook, para meio que se... como é que recalque, né? Aquele tipo de recalque, né? Mas não se trata disso. Senhor, está doendo, essa dificuldade está aqui, mas eu quero me alegrar em Ti, eu quero saber que Tu estás comigo, me ajuda a suportar essa situação, me ajuda, Senhor, a ter força. Isso que é alegria. Amém, queridos? Então, lembre que Paulo vai citar esse versículo 12 aqui, porque o apóstolo Paulo, irmãos, enfrentou muitos problemas por conta do Evangelho. Naufrágio, não foi que ele passou por um naufrágio, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não passou também, diz a tradição, que a mulher de Paulo abandonou ele quando ele se converteu, mas depois ele não casou novamente, ele ficou solteiro, vivendo para o Senhor. E aí a pessoa, irmãos, acontece uma situação, imagine Paulo podia, Senhor, o mundo acabou, eu sou rejeitado, eu sou feio, não sei o que. Não, Paulo falou, eu prossigo para o alvo. Mas só pode dizer isso quem tem experiência com Deus. Por isso que a experiência com Deus, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Por isso que o tema do Qualicamp é lugar de experiência com Deus. Porque quando você tem experiência com Deus, as coisas mudam. Por mais que você esteja vivendo uma situação, lá no teu íntimo tem uma certeza de que Deus é contigo. Amém, queridos? Então, Paulo enfrentou o que mais que Paulo enfrentou?
Paulo enfrentou um apedrejamento, Paulo foi lançado pelo muro, né, para fugir. Paulo foi decapitado, irmãos, em Roma, por amor ao Evangelho. Irmãos, que amor é esse, né? Tem até o louvor, que eu não entendo, né? Um amor, irmãos, pelo Senhor, não é vaidade. Paulo não tinha recalque não, irmãos. Tem um filme no Netflix, eu recomendo você assistir, Paulo de Tarso, assista. Quem faz o papel de Lucas, que é o discípulo de Paulo, é aquele ator, é o Jim Caviezel, que fez o papel de Jesus Cristo, naquele filme Paixão de Cristo. Ele é o ator que faz Lucas, né? Junto com um dos atores principais que faz Paulo. Um filme muito interessante. E Paulo fala, nesse filme principalmente, relata muitos sofrimentos que Paulo passou. Então, a história de Paulo, né, foi uma história dura. A própria conversão de Paulo, ele ficou cego. Então, muitos problemas e circunstâncias que poderiam ter tirado a alegria de Paulo, mas na verdade o que? Contribuíram para o progresso do Evangelho. E se você não tiver essa perspectiva, querido e querida, você vai tombar no meio do caminho. Muito bem, e aí nós temos também a vida de Jó. Um homem, irmãos, resumindo a história de Jó, um homem que não plantou nada para colher aquilo. Às vezes você pode falar, pô, a pessoa fez isso, fez aquilo, está colhendo. Mas no caso de Jó é diferente. Jó não plantou nada para colher aquilo. Alguns teólogos e alguns pregadores vão dizer o seguinte: aconteceu isso com Jó, porque Jó disse que ele temia que as coisas ruins acontecessem com ele. Mas eu não acredito que isso foi a causa. Mas tinha um propósito maior de Deus na vida de Jó. E sabe qual é um desses propósitos principais na vida de Jó? Era que Jó aprendesse a amar a Deus apesar das circunstâncias ruins que ele estava passando. Então, o que o diabo queria provar? Que é impossível alguém servir a Deus que não seja pelas suas bênçãos. Em outras palavras, o diabo quis dizer o seguinte: Senhor, Jó só te serve porque tu deu filho para ele, você deu dinheiro para ele, porque você deu bens para ele, você deu plantações para ele. E aí o que acontece? As teses de Satanás são derrubadas, a partir do momento que Jó não tinha nada, e ele, o que ele falou? O meu Redentor vive. Porque quando você tem algo ainda para se escorar, você glorifica o Senhor, mas quero ver você glorificar quando você está passando dificuldades. Então, a tua alegria será retirada a partir do momento que você é vencido pelas circunstâncias. E as circunstâncias podem ser furtadores e ladrões terríveis na sua vida. Muito bem, nós temos a vida de Davi, que passou circunstâncias, Jeremias na prisão, lá com aquele, fugiu agora o nome, me lembrem, aquele que era parceiro também de escrita de Jeremias, fugiu o nome do outro profeta. Oi? Baruque, obrigado. Baruque. Tínhamos ali esses que ajudavam, né, Jeremias ali. Então foram para a prisão, mas em todos os momentos difíceis estavam ali, alicerçados no Senhor. E aí o que acontece? Nós temos problemas que nós enfrentamos, né? Eu já disse no início. Lembra lá dos saqueadores de Ziclag lá? Então temos muitos eventos na Bíblia onde circunstâncias tiram a nossa alegria. Diga misericórdia. Quem está enfrentando uma circunstância difícil aí? Diga misericórdia, Senhor. E aí no capítulo 2 nós temos o segundo ladrão da alegria. O segundo ladrão da alegria, diga assim, são pessoas que nos ferem. Não é isso? Não são, os problemas que nós passamos não são problemas de relacionamento? Porque o apóstolo falou assim, eu não gostei. Eu não vou naquela igreja porque o fulano saiu dali falando mal de ciclano. Eu não vou ali porque eu não vou com a cara do evangelista Clóvis. Eu não vou com a cara do Carlos porque ele é jovem. E o que tem a ver, né? Eu não vou ali com a cara de ciclano porque não sei o quê. Porque falaram assim eu entendi assado. Não é isso que a gente se magoa com as pessoas, não é isso? Mas às vezes existem mágoas que são legítimas, né? Às vezes as pessoas nos magoam realmente. Um parente que você às vezes ajudou bastante, mas você não recebe um pingo de gratidão, né? Nós temos problemas de humilhação,
abusos sexuais que as pessoas já enfrentaram, perseguição, injustiça, calúnias, né? Mortes de pessoas que nós amamos. Talvez tenha pessoas aqui que tiveram seus filhos, ou amigos, ou conhecidos, que foram assassinados, né, por outras pessoas. E isso, irmãos, rouba a nossa alegria. Eu conheço casos de pessoas, irmãos, que até hoje não se recuperaram de um ente querido que morreu. Até hoje lembra com uma dor profunda, ainda dói que lateja, né? Porque os furtadores da alegria, diga assim, são as pessoas. Enfrentar relacionamentos, não é isso? Então, tantas situações difíceis que nós enfrentamos. E aí, irmão, sabe o que gera tudo isso? Amargura e falta de perdão, não é verdade? Você lembra ali o caso de Oséias, né, narrado ali com Gomer, que dificultou a questão do casamento, e ali traiu a primeira, traiu a segunda vez, e ali o profeta teve que lidar com aquela situação. Então as pessoas nos causam problemas, não é verdade? E quando não causa um problema, você mesmo gera problema para você. E aí você mesmo é o próprio furtador da sua alegria, não é isso? E outra coisa, irmãos, os pecados que muitas vezes, lembra que às vezes as pessoas nos causam, mas às vezes somos nós que causamos problemas ao outro. Nós somos muito mais fáceis de ver os problemas que as pessoas nos causam, mas temos dificuldade de ver os problemas que fazemos a outras pessoas. E eu digo para você que na maioria das vezes nós não percebemos quando estamos magoando o nosso próximo. Às vezes nós temos um jeito de ser que magoa os outros. Então nós precisamos ver isso, né? Então às vezes, queridos, nós temos a dificuldade de confessar os nossos pecados, e nós precisamos confessar os nossos pecados, sim ou não? A regra da nova aliança é confessar pecados, é renunciar diariamente uma vida que não agrada o Senhor. Às vezes, irmãos, isso acontece nas coisas básicas da vida. Às vezes você vai comprar um pão, se desentende com o padeiro. Às vezes você vai numa loja e se desentende com o vendedor. Às vezes você vai num lugar, a pessoa falou algo. No trânsito, irmãos, acontece no trânsito. Irmãos, eu nunca vi um lugar, irmãos, onde todo mundo é o dono do lugar, que é na rua. Rapaz, todo mundo, a pessoa às vezes, o cara está fazendo barbeiragem na sua frente, você não tem paciência de esperar e começa, esse cara é barbeiro e não sei o que, e papapá, e tchururu. Não é verdade? Não é assim? Aí você está no ônibus lá, o motorista dá uma freada, você vai quase de cabeça no ferro, aí você fala, motorista, não sei das quantas, né? Você não está vendo, seu barbeiro? Aí começa. Irmãos, então a gente não tem isso, e isso rouba, né, a nossa alegria. Por que não pensar, Senhor, tem misericórdia dessa alma? Tem misericórdia? Querido, para ir para o final aqui, um terceiro roubador de alegria, diga assim, são as coisas, sim ou não? As coisas, que coisas são essas? A vida material. Às vezes a gente perde amizade por um celular, a gente perde amizade por uma roupa, não é isso? Eu estou para ficar sem roupa, que bate um irmão lá perto de casa, que é usuário de droga. Aí, pai, bate lá, me consegue uma camisa aí, pai. Aí eu dou uma camisa para ele. Aí ele chegou sexta-feira lá e falou, pai, cadê a camisa que eu te dei? Não, pai, você não viu não que eu estava usando? Eu falei, não. Aí ele foi lá e deu outra camisa para ele, né? Aí ele, pai, me dá 10 reais aí. Eu falei, mano, do jeito que tu tá, só droga. Até o talo, tu cupim de droga, eu vou te dar mais, tu vai ter uma overdose. Eu vou te dar um prato de comida. Tu aguarda eu fazer comida para você? Não aguarda. Aí fui lá, preparei uma comidinha para ele. Não, come aí. Aí comeu. Aí estava muito ligado. Ele falou, pastor, eu sei quem roubou sua churrasqueira. Aí eu falei, tu sabe que roubou a churrasqueira, rapaz? Fala nada não, foi o fulano, mas já passaram o sal nele. Mas já mataram o cara que roubou, irmãos. Aí eu falei, rapaz, porque aqui não pode roubar não, pastor. Não pode roubar não, pai. Aí eu falei, Jesus amado, né? Que situação da pessoa. É a linguagem, né? Vou passar o sal, né? Tá no viver melhor assim, né?
Robô aqui é sal. Lá a frase enigmática, lá no Viver Melhor. Robô é sal. Queridos, então as coisas nos roubam alegria. Você acha que eu vou perder a alegria por causa de uma churrasqueira, irmão? Não vou nada. Aí irmão, tem pessoas que se incomodam, né, quando você faz coisas boas, né? Aí já chegaram comigo: pastor, pare de dar coisa para esse rapaz aí, todo dia ele vai lhe perturbar. Eu falei: meu filho, não faz falta não, meu filho. Agora eu não vou dar dinheiro para ele, né, para ele ficar se drogando, mas se ele pedir uma roupa, eu vou dar. Problema não. Em sexta-feira eu estou querendo trazer ele para o Qualicamp, né? Estou querendo trazer ele para o Qualicamp, em nome de Jesus. Ah, deixa eu contar algo para vocês aqui, né? Aí ele estava lá comigo, aí eu olhei para ele, aí ele começou a chamar palavrão, e invocado assim, apontando, aí eu olhei assim para ele, aí eu falei: o que está acontecendo aí, filho? Esse tranca-rua está repreendido em nome de Jesus. Aí eu olhei assim para ele: mas onde que está? Eu falei: tu está vendo o demônio? Tô, tá aí, pastor. Mas onde, irmão? Aí chegou um rapaz na moto, aí ele olhou com uma cara feia para ele, um rapaz na moto. Aí eu falei: onde que está? Está na cabeça do homem, o tranca-rua. Aí eu falei: tu está vendo? Estou vendo. Aí ele é filho de uma pastora, ele é desviado, esse rapaz. Aí eu fiquei assim, eu falei: rapaz, a gente está mentindo. Não, que ele ficou encabulado assim, né, com aquele incômodo. Aí depois que o rapaz saiu, ele falou: graças, já foi. Foi com o rapaz na moto. Aí eu falei: rapaz, a gente doido para ter visão, e o cara drogado está tendo visão aqui do meu lado, né, até. Aí eu falei: não é coisa da cabeça dele, não é possível, né? Ou ele é um ator. Mas eu fiquei pensando, olhando para o lado espiritual, né? Eu falei: rapaz, esse rapaz deve ter algum dom aqui de Deus, por isso que ele dá. Porque uma vida que ele vive já era para ter sido ceifado. Toda semana ele chega lá e pegou porrada. Eu falei: rapaz, Deus é muito firme na tua vida, porque 7 vidas mesmo. Então as coisas, queridos, nos tiram a alegria. Tiram ou não tiram? Dinheiro tira a nossa alegria? Tira. As coisas terrenas. Ah, se eu não postar hoje, eu vou ficar em abstinência. Irmão, pare com isso. Irmão, rede social, irmão. Teve um dia que eu estava, essa semana passada, devido ao Qualicamp, as coisas eram tanta mensagem. Teve um dia que eu parei o celular, falei: tu vai ficar aqui. Tu não me domina, deixa o celular lá na sala. E fui para o quarto. Falei: morreu o celular hoje para mim. O celular morreu hoje. De 8 horas da manhã até as 18 em mensagem respondendo. Eu falei: não, vou ficar doido não. Então a gente não pode ser escravo, né, da tecnologia. Então as coisas tiram a nossa alegria. A gente fica com o pensamento acelerado, né? E o último ladrão, irmãos, aqui, isso no capítulo 3, né? Paulo vai falar desse roubador, que são as coisas. E no capítulo 4, queridos, ele fecha dizendo que um dos principais roubadores da nossa alegria, irmãos, hoje, diga assim, é a ansiedade. Irmãos, eu não sabia, mas eu tinha a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Você não consegue dormir, você fica pensando e tal, e meditando, aí como é que vai ser, e você fica agoniado, e rói a mão, e quebra o canto do negócio aqui, e fica com tique, sabe? São crises de ansiedade que as pessoas têm. Então, os lugares hoje, irmãos, né, os psicólogos, psicanalistas, o nosso apóstolo que estava entre nós, quase toda semana tinha pessoas ali com ele, né, meu apóstolo, sofrendo com ansiedade, né? Dizem alguns que é o mal do século, alguns dizem que era o estresse, né, o mal do século, mas hoje tá mais do que provado que a ansiedade. Então, se você não quer um filho ansioso, né, tire um pouquinho o celular dele, né, porque o que os pais estão fazendo? Para ter um pouco de calma, estão dando o que? Celular para o menino, né, celular, videogame, né? E aí os meninos estão ficando o que? Acelerados, com os pensamentos acelerados, com o coração, com a mente angustiada. E aí, queridos, nós vamos entender que a ansiedade é um mal grande que nós estamos enfrentando. Sim ou não? Porque você começa a sofrer antes de algo ter acontecido. Você começa a sofrer por antecipação. E aí, queridos, muitas vezes a nossa ansiedade não vai acontecer nada daquilo que nós estamos achando que vai acontecer. E esse é um problema. Então é um trabalho que acontece aqui, na mente. Nós precisamos trabalhar a ansiedade aqui, É aquilo que Augusto Cury fala nos seus livros, né? De você colocar o seu eu para ser o autor da sua história. Isso é uma grande verdade.
Irmãos, e aí engana-se. Eu estava ouvindo um vídeo de uma jovem que teve a TAG. A TAG é o transtorno da ansiedade generalizada. Ela teve que fazer um tratamento completo, desde medicação. Então ela aprendeu o seguinte: ela falou que no caso dela, os genéricos não resolveram o problema da ansiedade dela. Ela teve que comprar o remédio original. Quando ela começou a tomar os remédios originais, começaram a fazer efeito. Segundo que ela falou, que não fique dependente do remédio, porque ele não vai ter o resultado para sempre, ele é só para remediar. E ela começou a dizer que ela começou a trabalhar na causa da ansiedade, que era trabalhar aqui a mente dela, trabalhar os pensamentos. E isso a Bíblia já falava há 2000 anos atrás, aqui com Paulo. No versículo 8 ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo fala para combater a ansiedade, minha apóstola, esse mal do século, né, que nós enfrentamos com problema de desemprego, estudo, casamento, filhos, saúde, dívidas, não é isso? Nós enfrentamos? Vai nos gerar ansiedade. Paulo nos dá um remédio para tratar a ansiedade, que é aí no versículo de número 6. Paulo nos diz para que nós venhamos aprender a orar de forma correta. Paulo diz o seguinte: não andeis ansiosos. Ou seja, a ansiedade vai vir, mas não ande com ela. Faça o seguinte: em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus, pelas vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Mas aqui que vem o desafio: quem está ansioso não consegue orar. Quero ver um ansioso, ora aí. Aí ele fica, ele não consegue orar. Mas Paulo fala: tenta, meu irmão, tenta, te esforça, faz força aí, que quando você começar a orar, a ansiedade começa a ser controlada, porque você está compartilhando com quem? Com Deus. Não é isso que Jesus falou em Mateus 11, 28 ao 30? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, troca o meu fardo. Então, está ansioso, eu não consigo, meu irmão, te esforça que você vai conseguir. O problema também é que a gente não quer se esforçar, não é verdade? Não é verdade? A gente não quer se esforçar para isso. E precisamos nos esforçar, porque senão a vida com Deus seria fácil. E é essa dificuldade com a vida com Deus que muitos não querem estar na igreja, porque requer renúncias, requer uma vida diferente, posturas diferentes em relação às dificuldades que nós enfrentamos. Não é isso? Olha só, finalizando aqui, Paulo fala para nós pensarmos de forma correta, aí no versículo de número 8, não é isso? Paulo fala: tudo que é bom, tudo que é louvável, o que é de boa fama, ocupe o vosso pensamento. Então, eu preciso aprender a pensar de forma correta. Espera aí, vai adiantar eu ficar angustiado por essa dívida que eu estou passando? Ou é melhor eu tentar procurar uma solução? Em nome de Jesus, não entre, não é que a pessoa que empresta dinheiro ali, agiota. Em nome de Jesus, pense direito. Não, eu não vou emprestar dinheiro de agiota, porque é problema. Se você entrar na onda de agiota, meu irmão, se prepare para o problema, para a ansiedade. Então saiba pensar de forma correta. Está com dívida? Não, o Senhor me dá uma solução honesta para que eu possa trabalhar e ganhar meu dinheiro. E Deus vai dar, irmãos. Deus vai dar para você. Só que você precisa acreditar. Amém? E finalizando, Paulo fala para aprendermos a agir de forma correta. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste de mim, isso praticai. Porque às vezes as pessoas, elas aprendem, recebem, ouvem, mas não praticam. E Paulo fala: o que você viu, o que o apóstolo está pregando, o que a pastora Terezinha prega, o que o pastor Odeni prega, o que você vê na vida deles, na vida da apóstola Deusa, na vida da bispa Kessia, pratica. Aprenda a praticar. E isso era uma coisa que eu tive dificuldade. Eu ouvia muita pregação, ouvia até bons testemunhos, mas eu parava na prática. Eu não conseguia vivenciar aquilo que eu estava aprendendo. E esse é um outro problema
que nós enfrentamos na nossa vida espiritual. Então eu posso concluir essa palavra hoje dizendo, queridos, vamos prender esses ladrões da alegria hoje. Vamos trabalhar a ansiedade que está tomando o seu coração, a pessoa que te feriu, as coisas que estão deixando você chateado. Tem pessoa, irmão, que vive um problema com a outra pessoa, ela vem descontar no outro. E a pessoa é tão falta de senso, de análise das coisas, que ela não percebe. Acontece isso no casamento. O marido às vezes enfrenta um problema lá fora, ele vem, descarrega na mulher o problema. E às vezes a mulher vive um problema lá com os filhos, com a família, vem com o marido, e descarrega o problema no marido. Filho enfrenta o problema na escola, vem e descarrega nos pais. Então, falta de senso, né? Nós temos que trabalhar isso, né? Saber resolver as coisas. E aí, queridos, nós que mais? Vamos também trabalhar esse ladrão, prender esse ladrão da ansiedade que rouba a nossa alegria. Porque, querido, eu digo algo para você: se você é um cristão, pastor, eu não sou super-homem, tudo bem, mas nós temos que ver na sua vida um esforço de mudança. Tem muita gente que é melindroso, aí fala assim, porque eu não sou perfeito. Tudo bem, ninguém é perfeito, mas você pelo menos, querido, está se esforçando, porque existe uma orientação nas Escrituras. Alegrai-vos no Senhor continuamente. Irmãos, eu luto no meu coração todos os dias para viver alegre com o Senhor, de eu não me incomodar com as pessoas, para mim não me chatear com circunstâncias, para mim não deixar a ansiedade tomar meu coração. Vou finalizar só essa questão da ansiedade, nós já vamos orar. Alguns anos atrás eu ficava ansioso, porque eu pensava assim, poxa Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas eu queria muito fazer um curso de engenharia, queria terminar, queria trabalhar, e eu começava a ficar ansioso por essas coisas no meu coração. E uma vez eu falei, não, eu preciso acabar com isso, eu preciso ser mais inteligente, né? E aí, eu vou terminar a engenharia, mas será que eu vou conseguir trabalhar? E se eu conseguir trabalhar, como é que vai ser a minha vida se eu estou no ministério? E Deus falava assim, você tem que tomar uma decisão, não fica no muro. Então, vá servir a Deus e acabou-se. Eu sou contigo e ponto final. Então, eu estou hoje focado no Senhor. E quantos roubadores tentaram tirar essa minha alegria? Pai, sai fora dessa, rapaz. Negócio de ser pastor. Eu tenho uma pessoa que é um irmãozão, uma pessoa que eu gosto muito, trabalhou comigo numa multinacional. E ele não aceitava, irmãos, a ideia de eu estar no ministério. Ele tentou de todo jeito que eu trabalhasse com ele. Eu falei, meu filho, não é. Eu agradeço muito o que você quer fazer por mim, mas eu tenho um ministério. Depois de anos, irmãos, que a ficha dele caiu, e ele chegou comigo e falou, hoje eu respeito e entendo que você tem chamado para servir o Senhor. Isso eu não conseguia entender. Então, queridos, eu ficava ansioso. Talvez você esteja vivendo algo parecido, talvez não com o ministério, mas com outras coisas. Então, eu quero dizer para você que Deus quer te entregar uma alegria, mas essa alegria, ela vem por um relacionamento. É o que nós sempre dizemos, quem faz a minha esposa feliz não sou eu, é o Senhor. Se ela não estiver espiritualmente resolvida com o Senhor, eu não vou produzir alegria nela. Está vendo? Pessoas. Se eu coloco a minha alegria em pessoas, eu não vou viver a verdadeira alegria que Deus tem para mim. Quando a minha esposa é completa em Deus, aí sim, ela vai se alegrar em mim, porque ela é primeiramente feliz com o Senhor. E aí eu concluo dizendo algo para você. Tem coisas que você ainda vai enfrentar, porque Deus está poldando a tua vida para te mostrar aonde está verdadeiramente a tua alegria. Porque aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não juntais tesouro sobre a terra, onde ladrões roubam, minam, mas juntai tesouros nos céus, onde traça e nem ferrugem consome. E onde está hoje a sua alegria? Será que está nas circunstâncias que você está vivendo? A tua alegria está só no teu trabalho? A tua alegria está apenas nos teus filhos, na sua família? Está num problema que você precisa resolver, numa situação que você está enfrentando? Eu quero te dizer hoje, que se a tua alegria estiver no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, você vai passar por esses ladrões da alegria e você vai ser vencedor. Amém? Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?